Oi pessoal, bem-vindos de volta para mais uma leitura aqui do canal. Hoje eu quis fazer diferente com vocês, tá? Hoje a nossa leitura vai ser só com oráculos, assim. Eu trouxe os oráculos que eu mais gosto, acho que tá faltando alguns ainda, mas aqui não iam caber todos aqui. Então eu selecionei 4 que eu estou usando nesse momento, tanto para os atendimentos de tarô, como para gravar os vídeos. Então eu trouxe aqui pra gente esses 4 oráculos pra gente desvendar por que que você atrai relacionamentos difíceis. Então aqui o tarô, né, no caso o oráculo, vai te contar o porquê que isso tá acontecendo. Então a gente vai usar esses 4 decks de oráculos, tá? Esses 4 baralhos de oráculos, pra gente fazer aqui essa leitura energética. Você pode escolher entre 2 opções. A primeira opção é o quartzo verde, que é essa pedrinha aqui. Então veja se você se conecta com o quartzo verde. Primeira opção. Segunda opção é o jaspe vermelho, tá? Essa aqui. Então, veja se essa opção faz sentido para você. E vamos ver por que você atrai relacionamentos difíceis. Por que que esse padrão está ocorrendo aí na sua vida, segundo essas maravilhosas cartas de oráculo. Então, vamos começar com você que escolheu a pedrinha. Nossa, esqueci o quartzo verde, esqueci o nome da pedra. Vamos ver por que que você tem a tendência a atrair relacionamentos difíceis. Gente, é muito interessante que você pense agora nas suas questões, tá? Imagine relacionamentos que você teve que foram difíceis. Ou por que que você tá atraindo pessoas estranhas, assim, que, sei lá, mais atravancam, mais atrapalham do que ajudam as coisas a se desenvolverem, tá? Então, a gente vai começar aqui com Working Your Light. Vamos entender aqui por que que você atrai relacionamentos difíceis de acordo com a energia desse deck aqui de oráculo. Vamos ver aqui, então. Temos a carta, então, Leap. A carta Salto, que diz o seguinte: vá primeiro, o universo irá te apoiar. Eu vou tirar todas primeiro pra gente entender melhor, tá? Como elas conversam entre si. Vamos aqui com o Spirit Animal, né? O oráculo do espírito animal. Vamos entender para você que escolheu o quartzo verde, por que que você atrai relacionamentos difíceis. Vamos entender então o que que pode estar acontecendo aí com você. Temos aqui a baleia dizendo: acredite no grande mistério. Então vamos continuar aqui. Vamos agora com o oráculo da alma. Vamos entender porque você... tá pulando, tá? Então, eu vou aceitar aqui o não criativo. Por que que você atrai relacionamentos difíceis? Eu vou colocar essa carta aqui, que eu acho mais fácil, porque a outra é bem grandona. Eu acho melhor que ela fique do outro lado. Então, o não criativo. E para finalizar, a gente vem com o oráculo Estações da Bruxa. Seasons of the Witch. Vamos entender por que que você atrai relacionamentos difíceis. Vamos lá. Nunca saiu essa carta. Eu acho que eu até vou ler ela no livrinho aqui. Vamos ver aqui. Temos a carta. Essa carta já saiu em algumas tiragens aqui do canal. Hidromel e vinho, né? A sua presença, sentindo o prazer fluindo através do seu ser. Então, é uma carta para sentir a vida, né? Ela traz até aqui o deus Dionísio. Bom, então vamos entender aqui por que que você atrai relacionamentos difíceis. Deixa eu só pegar aqui esse livretinho aqui, que é do oráculo da alma, pra gente complementar essa leitura. Vamos entender então, tá? Bom, a sua primeira carta saiu a carta Leap, né? Que é essa carta aqui. You go first, the universe will catch you. Que significa, você vai primeiro, dê o primeiro passo, que o universo irá te apoiar. Então, possivelmente,
pode ser que você atraia relacionamentos difíceis por falta de confiança em você. Essa carta, ela lembra muito da energia do louco, né? Aquele impulso inicial. É o começar sem saber direito onde vai dar. E muitas vezes para a gente fazer isso, né? A gente ter essa confiança inicial, a gente precisa, acima de tudo, confiar em nós mesmos. Quando a gente não confia em quem nós somos, na nossa capacidade de realização, é muito comum que a gente atraia para a nossa vida pessoas que vão fazer com que... vão trazer desafios que façam com que a gente olhe para essas questões, para que a gente observe onde a gente não está confiando na gente. Então essa carta Salto, ela é uma carta de confiança sobretudo em Deus, de confiança no universo, de confiança na própria capacidade. Então, existe aí uma probabilidade de falta de confiança. Você atrai pessoas difíceis porque você não confia em você não confia na sua capacidade, você às vezes pode até achar que confia, mas não confia, e você não acredita que Deus, que o universo pode estar guiando você para coisas melhores. Então, assim, repetem situações difíceis, elas continuam acontecendo, repetindo na sua vida, e você não consegue acreditar que existe um grande mistério, né? A baleia vem falando muito sobre essa confiança no mistério, confiar nesse grande mistério, confiar nessa sutileza da vida que a gente nem sempre vê, né? E aí, eu penso muito que você precisa fortalecer a sua confiança em você, a confiança em dar passos arriscados para se relacionar talvez até com pessoas que não necessariamente preenchem a sua lista. Aquilo que você acredita que é o correto para uma relação. É ter a confiança e a coragem de que mudar a rota, mudar o caminho, pode te trazer bons frutos, pode fazer com que você crie novas oportunidades e boas oportunidades. Então é como se você se relacionasse também com um tipo só de pessoas. Sabe quando você é jovem? Eu vou dar um exemplo assim, né? E de repente seus pais ou sua mãe ou alguém fala assim pra você: não namora pé rapado, sei lá, tá? Vou dar um exemplo. Não namora pé rapado. Se você namorar um pé rapado, né, não sei o quê. Aí você coloca na sua mente que você tem que namorar e casar com um homem que é, sei lá, academicamente, né, fala inglês, ele tem diplomas, ele tem várias faculdades, não sei o quê. E aí você vê que esse homem é cheio de problema, né? É um homem rico, tem boa profissão. Só que você segue esse critério, você tá sempre se relacionando com esse tipo de gente e sempre sendo magoada, sempre levando a pior. Então talvez você precisa, não tô falando que você tem que se relacionar com gente que tem pouco poder aquisitivo, não é nada disso, tá, gente? Mas assim, é mudar a percepção sobre as coisas. Qual é o padrão que você vem criando e que você precisa ter coragem para mudar? Né? Pode ser em relação ao financeiro, pode ser em relação à aparência, pode ser em relação a comportamento, né? Um tipo de comportamento. Eu só gosto de homem que vai pra academia e malha o bíceps. Aí só esses homens aparecem na sua vida e só eles trazendo problema. De repente um cara magrelo que só vai caminhar no parque vai te fazer mais feliz. Né? Então assim, a gente precisa entender qual que é o nosso padrão e ter coragem para sair desse padrão, confiando, né, em Deus, confiando na espiritualidade para mudar as situações. E aqui, né, essa carta, o não criativo, eu vou até ler ela aqui, é a carta 15 do oráculo. Vamos ver o que ela fala, né? Você acha difícil conseguir o respeito e o reconhecimento que você deseja e merece. Você está numa luta pelo poder com figuras autoritárias ou sente como se os outros estivessem tentando controlá-la. Sente-se pressionada além do seu limite e está cheia de ressentimento.
A sua alma está alertando para a necessidade de quebrar o padrão de frustração de uma vez por todas e assumir as rédeas da sua vida como um ser divino. E isso só pode ser feito estabelecendo limites claros e aprendendo a dizer não. Todas as dificuldades que você enfrenta estão diretamente ligadas ao fato de ser incapaz de sentir a própria vontade para estabelecer os seus limites, tá? Aí aqui fala assim, ó, identifique quais são os limites e os comunique de um modo amistoso e firme. Esteja disposta ou disposto a enfrentar os outros quando isso for necessário. Se precisar, seja impopular a fim de manter sua alma soberana e íntegra. Aprender a dizer não exige prática e você vai gaguejar algumas vezes. Para começar, pergunte a si mesmo como o fato de dizer não vai ajudá-la agora e então faça isso. Então aqui, ó, você possivelmente atrai relacionamentos difíceis porque você não consegue estabelecer limites entre o que é você e o que é o outro. Então, assim, como você está fazendo as suas escolhas? No que as suas escolhas são baseadas, né? Você precisa aprender a sentir mais prazer com a sua própria vida, com a sua própria jornada. Então, essa carta vem falando de você sentir a presença e sentir o prazer em ser você, em ter a sua jornada de vida, em fazer as suas próprias escolhas. E para isso você vai precisar, sim, criar uma dose de coragem e dar esse salto e fazer diferente. Para que você possa aí atrair relacionamentos mais saudáveis, mais alinhados com você, com quem você é, né? Então, eu acho que é uma junção de ter coragem, confiança, saber sentir prazer na própria presença, estabelecer limites saudáveis até dentro dos relacionamentos, mudar padrões daquilo que você atrai, aquilo que você aprendeu. E esse não criativo, ele vem falando também da gente saber sair, ó. Vocês estão vendo? Eles estão cultivando as flores dentro de uma redominha, né? Como se fosse um jardinzinho. Mas esse portão tá aberto, né? Você pode entrar e sair dessa redoma. Você não tá presa nas suas crenças, no modo como você acha que um relacionamento deve ser, o tipo de homem ou de mulher que você deve se casar, deve namorar. Então existem outras possibilidades, né? Você pode cultivar aquilo que é melhor para você, mas sabendo que você tem o caminho aberto para fazer outras escolhas, novas escolhas. Tem uma frase do Arli Cravo, não sei se vocês conhecem o Arli, provavelmente sim, né? O Arli Cravo e a Gisela Valin. E o Arli, ele fala muito sobre essa questão de como a gente mata relacionamentos com os nossos preconceitos, né? Com aquilo que a gente tem na mente do que deve ser. Eu já atendi muitas clientes de tarô que estavam com problemas de relacionamento e elas tinham um padrão de homem. E aí, aquele padrão de homem estava trazendo muita dor e sofrimento para elas, porque elas estavam sempre buscando esse tipo de homem e sempre quebrando a cara, né? E eu me lembro de uma cliente específica que eu falei para ela, ó, esse tipo de homem é um bloqueio para você, ele não é favorável. Então você precisa mudar a sua percepção, porque senão você vai estar sempre sofrendo. E eu me lembro que, depois de um tempo, essa mesma cliente me passou até uma pastral dela e eu vi onde ela tinha Quiron e eu achei interessante, porque trazia também algumas feridas em relação a relacionamento. Então, às vezes, a gente precisa olhar para esse tipo de homem que a gente está buscando, que a gente está atraindo para nossa vida e ver se a gente não precisa mudar essa rota. Ter um salto de fé e falar assim, eu vou tentar algo diferente aqui. Eu vou viver um pouquinho mais por esse prazer de estar viva, de conhecer novas pessoas, de me abrir para novas oportunidades, né? E de saber que apesar de eu ter cultivado muito tempo crença sobre alguma coisa, esse portãozinho tá aberto para eu sair a hora que eu desejar, né? E criar uma nova realidade para minha vida. Então é isso, para você que escolheu aí o quartzo verde, esse é o motivo pelo qual você tem atraído relacionamentos difíceis nessa sua fase de vida. Então avalie o que faz sentido para você. Observe os movimentos que você precisa fazer e escreve aqui embaixo, né, a sua frase de ativação, caso você tenha se identificado com essa leitura. Escreva assim: o universo irá me amparar. O universo irá me amparar. E confie que Deus e que o universo estão amparando você para você fazer as melhores escolhas a partir de agora. Ativamos isso então?
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais. Ah, e se você quiser fazer uma leitura de tarô comigo para sua energia, né? Porque aqui é uma leitura coletiva. Então, se você quiser uma energia assim, batata, só para você, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição, entre em contato comigo e a gente se vê. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, para você que escolheu a pedra. Gente, eu tô ruim de pedra hoje. A pedra jaspe vermelha, já falou no quartzo. A pedra jaspe vermelha. Vamos entender aqui, através dos oráculos, por que que você está atraindo relacionamentos difíceis nesse seu momento de vida, né? O que que tá acontecendo que tá fazendo você atrair esses relacionamentos? Quais são os padrões que estão fazendo com que eles venham para sua vida nesse momento que te causem aí dor, sofrimento, né? Confusão mental, emocional. Qual que é o motivo pelo qual você está atraindo esses relacionamentos? Bom, temos a primeira carta aqui, que é a carta do Akasha. O seu guia é divinamente guiado. Essas cartas em inglês são péssimas para mim, mas enfim, né? Na verdade, o seu caminho, né? Your guidance is divinely guided. Ou seja, aqueles caminhos que você está percorrendo estão sendo guiados para você de forma divina. Vamos entender melhor essa energia, complementando com as outras cartas, né? Vamos agora, então, com o oráculo do espírito animal. Já pulou o porquinho aqui para você. Use a sua mente com sabedoria, né? Então, a gente tem aqui o espírito de porco. Eita! Use a sua mente com sabedoria. Vamos complementar, então, agora com o oráculo Seasons of the Witch. Vamos ver aqui. Às vezes, fazer leitura só de oráculo é mais difícil, sabia? Do que a leitura só de tarô. Às vezes, eu acho que às vezes o oráculo, ele tem cartas que às vezes nunca saíram, sabiam? Às vezes a gente tá assim, fazendo... Nossa, parecendo uma pista de Fórmula 1 aqui perto da minha casa. Olha o barulho desse carro. Ou é moto? Deve ser aquelas motos. Vai passar aqui na rua. Nossa Senhora. Gente, desculpa o barulho, mas assim... Ai, ai... Às vezes eu queria me mudar para um outro lugar. Vamos ver aqui uma carta, então, para complementar. Temos a carta Reaper. For the birth of something new to manifest the death of something holding you back is inevitable. Essa carta aqui é o ceifador, né? Ela vem dizendo que o nascimento de algo novo precisa se manifestar com a morte de algo. Então, se você está segurando algo, né? Isso é inevitável. Uma hora isso vai ser ceifado de você. A gente vai entender melhor essa energia, tá? Não se assustem. Vamos lá com o oráculo da alma. Vamos finalizar então aqui com o oráculo da alma para entender por que que você atrai relacionamentos difíceis. Vamos entender, então, por que que você atrai relacionamentos difíceis. Temos a carta aqui, expresse a sua alegria. Vamos entender, então. Bom, vamos começar, então, lendo a carta Akasha, né? Your guidance is divinely guided. Então, é como se o seu caminho estivesse sendo divinamente guiado. Aí você me pergunta, oi, Angélica, mas se eu tô sendo divinamente guiada, por que que eu tô atraindo relacionamentos difíceis? Tem alguma coisa em relação à Akasha, tá, gente? Registros akáshicos e possivelmente a outras vidas e ancestralidades suas que fazem com que esse padrão se repita, né? Então, quando a gente tem aqui alguma informação sobre a Akasha, eu não faço leitura de registros akáshicos, tá? Mas eu já fiz pra mim mesma. E assim, vem muita coisa de ancestralidade, muita coisa de passado, muita coisa de pessoas que viveram situações parecidas com a nossa. E aí a gente vai tentando honrar essa energia.
Então pode ser que você, de uma forma ancestral, esteja tentando honrar energias aí dos seus antepassados. E você vai trazendo isso para a sua jornada, para a sua vida. Mas saiba que apesar disso ser algo difícil para você, de certa forma, te traz um aprendizado e uma busca por ser uma pessoa melhor. Então, todas as vezes que um relacionamento seu não dá certo, ou que ele é muito difícil, ou que ele traz muita dor de cabeça, ele traz muita dificuldade, ele também traz aprendizado para você. Então, essa carta do Akasha, ela vem falando também sobre a gente estar sendo divinamente guiados, mesmo quando o nosso caminho parece tortuoso, difícil, né, em que a gente não sabe muito bem se Deus está olhando pela gente. E sim, Ele está nesse momento olhando pela gente. E é dessa dificuldade que a gente precisa tirar forças para saber fazer escolhas mais sábias. Então, você precisa olhar para a sua ancestralidade. Se você for mulher, olhe para o ancestral da sua família, né? Como que as mulheres da sua família lidavam com relacionamento? O que elas pensavam sobre relacionamento? O que elas têm de semelhante que você está trazendo, né? Crenças, padrões, pensamentos, comportamentos. É importante que você liste isso para que você veja se você não está repetindo esses padrões, né? E isso pode estar fazendo com que você atraia relacionamentos difíceis, que você não consiga se livrar dessas energias. E aí a gente tem aqui a cartinha do porquinho falando: use a sua mente com sabedoria. Então, se você conhecer o que está te trazendo essa dificuldade, você pode, com sabedoria, escolher melhores caminhos, escolher melhores relacionamentos, se entregar, conhecer pessoas que você sabiamente avaliou, né? Você não fez escolhas por causa de um padrão ancestral que carrega energia com você. Você fez escolhas baseando-se naquilo que você realmente queria, que você realmente quer. Então, é muito interessante que você faça um resgate da sua ancestralidade. E aí eu falo assim: Angélica, constelação familiar? Pode ser, mas eu sugiro algo mais simples que você não vai precisar gastar. Porque constelação familiar é um pouco caro. Faça o seguinte: você que tirou essa opção e que tá sentindo que isso tem a ver pra você, tá? Que tem feito sentido, pega um caderno, folha de papel, você vai escrever o que você vê como padrão, tá? Ancestral, na sua família. Muitas mulheres foram traídas e você tá atraindo homens que traem também. Mulheres foram abandonadas e você tá atraindo para sua vida homens que te abandonam. Escreva esses padrões. Aí você vai fazer o Ho'oponopono algumas vezes, não precisa ser 108. Fecha os olhos e vai fazendo o Ho'oponopono com as mãos sobre essas frases, tá? Coloca as mãos sobre essas frases que você escreveu e faça o Ho'oponopono. Quando você sentir que isso tá mais leve, mais tranquilo, você vai rasgar esse papel e jogar no lixo, ou queimar, se você preferir. E depois você vai repetir esse exercício vários dias, até você sentir que essa energia saiu de você, que você tá pensando mais positivo sobre esse assunto, tá? Então escreve, se no outro dia escrever diferente, não tem problema, vai fazendo alguns dias e vai sentindo como essa energia tá movimentando dentro de você, isso é muito importante, tá? E aí, a gente tem aqui, ó, a carta. Não, vamos começar com essa aqui. Essa carta aqui, Reaper, né? For the birth of something new, to manifest the death of something. Holding you back is inevitable. Ou seja, gastando meu inglês aqui do Duolingo, né? Para o nascimento de algo novo, a gente precisa manifestar a morte daquilo que está nos segurando, né? Nos prendendo. Então, isso é como se fosse algo inevitável. Então, o ceifador vem dizer que você precisa deixar ir, né? Ceifar, uma foice, ceifar aquilo que está te segurando. E pode ser isso aqui, ó. Esses comportamentos ancestrais, essa coisa difícil, você precisa deixar que isso vá para algo novo nascer. Que pensamento você traz sobre relacionamentos? É muito importante que você observe isso, tá? Você vai precisar tirar isso da sua vida. Então, essa carta do ceifador é ceifar, é tirar, é levar, né? Ela tem essa carta, essa coisa meio bruxesca no sentido de bruxaria, né? Como a gente vê essa coisa mais dark. Então, assim, é ceifar, né? Levar. Mas, ó, tem uma estrela na ponta. Então, toda vez que eu vou fazer ceifar algo, uma estrela de esperança nasce.
Quando eu elimino algo que não me faz bem, a esperança está aqui, uma estrela na ponta. Então você precisa deixar que esse ceifador leve da sua vida pensamentos que estão te trazendo dificuldades no campo amoroso, comportamentos que estão te trazendo dificuldade. Se você sentir necessidade, além dessa prática que eu te passei do Ho'oponopono, faz uma leitura de registros akáshicos com alguma profissional que você ache que vale a pena, tá? Porque isso pode te ajudar também. Mas só se você achar que vale a pena, que às vezes é um pouco caro também. Mas assim, veja se vale a pena para você fazer uma leitura de registros akáshicos, porque essa carta akasha foi muito na lata, né? E aí vem essa carta Reaper, do ceifador, falando que é hora de você deixar que as coisas novas nasçam, mas para isso você vai ter que, ó, passar a faca, no sentido figurado, tá? Naquilo que não serve mais para você, né? Passar a foice, cortar a erva daninha para que coisas novas aconteçam para você. E a partir disso você vai ter que expressar a sua alegria. Talvez você tenha sido tão ferida por relacionamentos ruins, nesse padrão, que você não consegue expressar a sua alegria, você não consegue expressar quem você é. E aí você vai precisar expressar a sua alegria. Vamos dar uma lida aqui nessa cartinha, 60? Só pra gente ver aqui o que ela fala como expressão da sua alma. Ó, ela fala o seguinte: observe o mundo com um novo olhar. Descubra o que é bonito, divertido, agradável e engraçado. E então vá atrás disso sem restrições. Você é o ser indicado para servir como modelo para o novo milênio, ao demonstrar que o sofrimento e a autonegação não são escolhas moralmente superiores. Deixe o mundo sentir a sua alegria, porque ela é contagiosa e estimula todos em quem toca. Então, é interessante que você expresse a sua alegria. Então, você vai buscar, né, o que está acontecendo, vai usar a sua mente com sabedoria, vai passar a foice aí naquilo que não te serve mais, para que a esperança possa renascer na sua vida, na sua jornada, expressando-se a partir da sua alegria. Não esconda a sua alegria. O relacionamento bom, saudável, sincero, vai vir para você através da expressão da sua alegria, de quem você é, não em padrões passados, tá? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado da sua leitura, você que escolheu, né, a pedra jaspe vermelho, e comenta aqui pra mim a sua afirmação. O meu caminho é divinamente guiado. O meu caminho é divinamente guiado. Você que escolheu essa opção, e se você quiser uma leitura para sua energia, de acordo com você, né, que é uma leitura coletiva, então se você quiser algo mais pessoal, né, mas, eu e a Angélica, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição e agende ou a sua leitura de tarô, ou tarô com florais de bar, você escolhe o que é melhor para você. E a gente se vê então no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!